Boa tarde. Tá calor aí embaixo? Se serve de consolo, vocês não fazem ideia como aqui é quente, né? Então, mas vamos lá, temos uma maratona pela frente, falamos bastante coisa já nesses 3 dias, hoje é um fechamento, e quando nós falamos de fechamento, e vamos falar sim da questão de atualidade, e um pouco da teologia espírita, você vê que tem muita coisa. Atualmente são mais de 1000 religiões, 1000 movimentos, coisas que nós não fazemos a menor ideia, e estão aí presentes no nosso dia a dia. Então nós vamos tentar fazer um resumo, não percorrendo logicamente as 1000, né? Mas pegando alguns exemplos, até para ilustrar a situação atual. E depois fechamos um pouquinho com a questão da teologia espírita. Tá bom? Espero que esfrie aí embaixo. Como nós vimos, a história é repleta de buscas. As civilizações sempre buscaram essa resposta. Há aquele sentimento de haver um ser ou alguma coisa muito maior do que nós não conseguimos explicar, mas sempre estamos atrás. Assim é como nós também. Quantos aqui que eu conheço, quantos que bateram na porta aqui dessa casa espírita, procurando resposta, mas Deus existe? Como eu chego até Deus? O que é fé? Como que a fé pode ajudar a minha vida? Esse tipo de dúvida, é uma dúvida filosófica mesmo, equiparado a quem sou eu, da onde vim, para onde vou, que inquieta a mente de muitos aqui. Pensando em civilização, esse mesmo pensamento vem acontecendo há muito tempo, desde o tempo das cavernas, desde as civilizações mais remotas, como nós vimos lá na primeira aula com o Leonardo, certo? Então esse tipo de pensamento, né? Crenças sobre Deus, viajando aí um longo caminho, sempre inquietando a humanidade, e não sossega. Será que nós temos a resposta já hoje em dia? Pronta? Não temos. Nós vamos vendo que o pensamento se sofisticou, modificou para muita gente, mas tem muita gente ainda presa a crenças bem primárias, bem antigas, cheias de dogmas. Algumas religiões vão despertando em nós sentimentos diferentes, pensamentos diferentes. No caso da doutrina espírita, nós vamos encontrando uma fé mais racionalizada, e através da razão, nós vamos aumentando a nossa fé. Saímos daquela questão da fé cega e dogmática, que não podia fazer pergunta nem nada, e quanto mais nós nos aprofundamos numa doutrina de luz como esta, certo? Há outras, mas como esta, a doutrina espírita, mais aumenta a nossa fé. Vamos saindo gradativamente daquela coisa do eu acredito, para o eu sei, eu tenho convicção, eu sinto a presença de Deus aqui entre nós. Isso, né, ao longo do tempo, vai aguçando cada vez mais o nosso interior, e vamos nos sentindo mais ligados a Ele, e modificando a nossa vida, que não adianta absolutamente nada nós batermos a tecla que nós acreditamos em Deus. Quem acredita em Deus aqui? Todo mundo, né? E por que a gente vive tão ferrado, gente? Explica. É aquela coisa, né? Quando nós separamos religião do nosso dia a dia, do nosso mundo convencional, às vezes acontece isso mesmo. Todo mundo acredita em Deus. Na hora do Pai Nosso, o que nós falamos? Seja feita a vossa vontade, não é assim? Mas será que no nosso interior nós queremos, né, que a vontade dele seja feita, ou a nossa? Por isso que nós acabamos desviando de coisas que era para ser muito tranquilo. A nossa vida era para ser uma vida muito melhor. E aí, graças aos nossos caprichos, aos nossos melindres, aos nossos beicinhos, não é verdade? Aí nós vamos desvirtuando de algo que era para ser muito bom. Quando falamos de novos movimentos religiosos, como eu estava dizendo, são mais de 1000 atualmente, e seguindo mais ou menos a forma que nós dividimos esse curso, nós vamos conduzir a aula de hoje. Na primeira nós vimos
as religiões primitivas. Será que tem religião primitiva ainda? Muita. Tem muita religião primitiva. Nós vamos falar um pouquinho dos orientais, de novas religiões mais modernas, certo? Orientais, e vamos falar de religiões ocidentais. Vamos entender também que quando nós falamos moderna, não significa moderna somente no dia de hoje. Nós vamos mais ou menos do ponto que o Marcelo parou na última aula, quando ele falou das reformas, de lá para cá, tá bom? Como nós vimos também, a maioria, né, das religiões aí desenvolveu-se a partir de antigas civilizações, base de tradições míticas que as precederam. A coisa não foi surgindo da noite para o dia. Há uma série de eventos dentro das civilizações e chega a um determinado momento do mito, vai passando para as crenças e vai se formando as religiões. Assim é com o Deus de Abraão, certo? Que muito antes, né, das civilizações lá no Oriente, foram formando base para que chegássemos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, certo? Precursores aí das maiores religiões que nós temos hoje na humanidade. E da mesma forma, nós vemos com o hinduísmo. Maravilhoso, o hinduísmo é maravilhoso, gente. Religião milenar, que foi composta a partir da crença de diversos povos, de diversas aldeias que habitavam a Índia, região do Paquistão, etc. E com o tempo, né, esse sincretismo entre elas, foi montando uma das religiões mais maravilhosas que tem, que foi dando origem a outras maravilhosas também, como é o caso do budismo, que nós vimos aqui. Certo? E assim como várias outras, né? Nós vimos também um pouquinho lá do taoísmo, do confucionismo, mas sempre surgindo lá do movimento das civilizações. Com o tempo, gradativamente, o que vai acontecendo? O pensamento vai se sofisticando. Quando nós vemos lá na época da Grécia, então quando se ia se ensinar uma criança para falar do tempo, por exemplo, estava chovendo, relampejando, e aí o que se falava para a criança? Olha, Zeus está chovendo. Com muitos raios, Zeus está nervoso. Trovões, Zeus está bravo. Com o aprimoramento, né, do intelecto, da razão em si, aí o homem começa a estudar os fenômenos e vê que não tem nada a ver com Deus aquilo. Então, vai se abandonando toda essa mitologia e entrando num pensamento mais intelectualizado, mais filosófico. Então, poxa, é um fenômeno da natureza, a chuva é um fenômeno da natureza. Aí a lógica fica tão evidente que começa a se abandonar aquela ideia. Logicamente, quando nós vamos vendo ao longo do tempo, o que aconteceu? Só coisas boas? Não. Ainda fazendo parte do aprendizado da humanidade, nós vimos lá o período da Idade Média que não foi nada fácil. Aprendemos muito com o próprio cristianismo, que era muito pequenininho, e ele foi crescendo, só depois de 400 anos que o cristianismo começou realmente a tomar força, quando foi adotado pelo Império Romano como a religião oficial, tá certo? E de perseguidos, lembra que os cristãos eram perseguidos, não é? Aquele negócio de fogueira, jogar para os leões, não eram perseguidos? Mas, infelizmente, em função do poder, que muitas vezes nos corrompe, a maioria de nós, de perseguidos, eles passaram a ser perseguidores. Os cristãos que outrora perseguiam, passam a perseguir aqueles que não eram cristãos. E nós vamos vendo toda a Idade Média sendo invadida com esse tipo de pensamento, a ponto de chegarmos na Inquisição, dita a Santa Inquisição, né? na Idade Média, que acabou ceifando a vida de 300 mil pessoas, se calcula. A questão da Inquisição, a questão do Santo Ofício, etc. Como o Marcelo mesmo disse, alguns apontam essa fase como a Idade das Trevas, de tanta coisa que foi acontecendo que não foram boas. Mas, por outro lado, crescimento em termos de conhecimento houve muito, só que era tudo atrelado à questão da fé, à questão da igreja.
Então toda a arte, quem gosta de museu, quem visita os museus pelo mundo, vai ver que nesse período é tudo muito voltado para a arte sacra, certo? A questão de Deus, mas uma religião muito dogmática. É aquele Deus que a gente não pode questionar, não pode fazer pergunta simples como aquela, peraí, tem Adão e Eva, são os primeiros, aí tiveram lá os meninos, ainda um matou o irmão, e como que surgiu toda a população? Os mais antigos, quando perguntavam isso para papai e mamãe, o que o papai e mamãe falava? Batia na mesa, né? Não se pergunta essas coisas, né? A própria questão da Virgem Maria, não se pergunta, como assim, né? Uma virgem teve Jesus, não se pergunta, ou seja, uma religião dogmática, que ainda perdura na maioria, né? Em termos de civilização, sabemos que o cristianismo é a maior religião hoje no mundo. Esse pensamento ainda está presente, infelizmente, na maioria das pessoas. Tem algum problema nisso? Não tem. É tudo uma questão de tempo. Nós vamos aprendendo. Muitos aqui, a maioria vem de religiões como essa, ou a católica, ou a protestante, e não vamos entender nenhuma crítica a essas religiões, porque todas têm o seu momento, ok? Mas, em função desses questionamentos, nós vamos nos libertando e nos aproximando aí de outras religiões gradativamente. Com esse mesmo tipo de pensamento, nós vimos lá, era para andar, gente. O que aconteceu aqui? Com esse mesmo tipo de pensamento, chegamos nos reformadores, que são líderes, nós vimos alguns aqui, que o Marcelo trouxe, líderes, mensageiros da própria espiritualidade, para fazer o quê? Reformar coisas que não estavam boas. O pensamento de Jesus foi totalmente desvirtuado. Então nós tivemos ícones aí na história, questionando tudo que a igreja estava fazendo. Uma igreja poderosa, que influenciava, que mandava mais do que reis, mandava prender, mandava soltar, quando não mandava para a fogueira. Os hereges, os ditos hereges, o que acontecia? Risco de serem queimados. Então, em função disso, começaram a surgir os movimentos. A razão, Herculano Pires, grande filósofo do espiritismo, ele compara o surgimento da razão. Sabe a árvore, você planta uma árvore pequenininha numa calçada, com o tempo ela vai crescendo. O que acontece com a raiz? O que acontece com a calçada, quando a raiz começa a crescer? Arrebenta tudo. Então Herculano Pires compara a razão à raiz, que chega uma hora, ela vai se fortalecendo, e os movimentos começam a surgir, e rompe-se todo o passado. Tivemos a grande reforma, com grandes líderes, fazendo com que surgissem outros movimentos religiosos. Somente os líderes? Não, eles são precursores, mas nós temos lá os grupos dissidentes, como Lutero, por exemplo, como Calvino, John Cliff, Jan Hus, formando grupos dissidentes. Nós tivemos, nessas épocas, a colonização de novas terras. Não tivemos? Grandes descobertas. Imagina, alguns séculos atrás, não se concebia uma Terra, o planeta redondo. O que se imaginava? Que a Terra era plana. E se você caminhava, o que ia acontecer? Você caía num abismo sem fim, dependendo da crença, né? Esse pensamento foi evoluindo, ok? E não é tão antigo, né? Um pensamento até considerado mais moderno, possibilitando colonização aí de novas terras. E nós tivemos movimentos também importantes, como foi o caso da Revolução Industrial, certo? Todo o lado da tecnologia em si, populando a nossa vida, modificando, facilitando a nossa vida. Foi bem um pensamento revolucionário que se instaurou aqui, como outros aconteceram aí ao longo do tempo. Mas esse tipo de coisa, será que tem algum impacto nas novas religiões? Total. Vamos ver um pouquinho delas. Lembra disso daqui? Familiar, né?
iam colonizar as terras. Veja, houve todo o movimento da reforma, a Igreja Católica foi abalada nesse sentido, perdeu o poder. Napoleão Bonaparte teve um grande papel nesse sentido. Até então, quem coroava era o Papa. Napoleão, e ele pega a coroa, ele mesmo coloca. Esse é um momento muito simbólico em si. A igreja começa a perder poder, e nessa de perder poder, aí vem as preocupações. Uma das ações que se resolveu foram: vamos colonizar os índios. E mandam para as Américas, mandam para as Índias, etc., os jesuítas, para todo esse trabalho de colonizar e trazer para Jesus, entre aspas, o povo que era bem ignorante dessas terras ainda. Disso tudo surgiram várias religiões. Depois, todo aquele movimento de escravidão, etc., foi culminando em religiões que ainda são consideradas primitivas. Eu trouxe 2 exemplos aqui, o candomblé e o voodoo, mas também nós temos a Umbanda e uma série de outras religiões, em algumas até que se confunde com o espiritismo. Fala assim, espiritismo mesa branca, que não tem nada a ver, espiritismo não tem mesa, nada a ver, mas há essa confusão em muitas casas, nós sabemos bem disso. Candomblé nós conhecemos um pouquinho, o voodoo, América Central, conhecemos um pouquinho, principalmente lá no Haiti, é muito difundida. A Umbanda no Brasil, bem significativo o movimento, tá bom? Mas eu trouxe uma que talvez não seja tão conhecida, para ilustrar, exemplificar, que é o caso da santeria, que é uma religião africana misturada com catolicismo, onde em Cuba. E qual que é a forma do Deus que eles acreditam? Olodumaré, é um termo conhecido, muita gente conhece. Olodumaré faz parte de algumas músicas, inclusive. E o que eles consideram Olodumaré? Como a fonte de toda a energia espiritual. Percebe? Mesmo nas religiões mais primitivas, a hora que você mergulha no núcleo e tenta entender o porquê das coisas, há itens muito interessantes. Considerar Olodumaré, olha que pensamento legal, fonte de toda energia espiritual, Então acreditam em um só Deus e em um panteão de menores espíritas, que seriam o quê? Os orixás, certo? Que nós vamos respeitar, que tem a sua função, tem o seu papel, chamamos dentro da doutrina de coisas diferentes, mas respeitamos cada um no seu momento, certo? E eu trouxe uma outra curiosidade também, Rastafari. Onde que tem essa religião, pessoal? Esse movimento? Jamaica. Só. E há também muita confusão nesse sentido. Então, primeiro entendendo o que é o Rastafari. Lá na Jamaica, nós estamos falando desse bacaninha aqui, Tafari Makonnen, da nobreza etíope, é um movimento recente. O Ras, do Rastafari, significa duque. Em 1930 ele foi coroado imperador Haile Selassie, É daqui que vem o Rastafari. O movimento Rastafari tem poucas relações com as religiões africanas e é uma religião em movimento político-social. É como o confucionismo. O confucionismo não é tido somente como uma religião. Esse grande movimento influencia a China pesadamente, influencia a vida das pessoas. Aqueles que se dizem, e na China é uma misturada muito grande, não, eu sigo lá o confucionismo, ele emprega de verdade na vida. Aqui também. E, ao contrário do que muita gente considera, não é uma religião, de fumar o baseado, Então tem o Bob Marley lá, que é tudo numa boa. Nada disso, eles são extremamente severos, extremamente conservadores. A religião cheia de que não pode. Então, em vez de síntese, com a religião africana, olha a forma que eles acreditavam. Houve o quê? Uma interpretação jamaicana das escrituras. Eles afirmam que a Bíblia foi modificada pelo homem branco. E acreditam que o Selassie, aquela foto do bacaninha que eu mostrei agora há pouco,
é a segunda vinda de Jesus, inclusive na cor. Eles dizem que pintaram Jesus de branco porque foi o homem branco que pintou, certo? Alguns consideram como uma reencarnação do próprio Jah, que é a abreviação do quem? Javé, lá de trás. E nada a ver, né, realmente é um representante. A gente vê o Bob Marley, né, já pensa na Jamaica, já pensa na questão Rastafari, vai enrolar os cabelinhos, né, eu sou Rastafari, e eles são muito severos, muito severos. Usam erva, sim, mas por questões medicinais ou por questão de transe, e não para tirar o barato, certo? É coisa totalmente, olha como coloca aqui, Sua Majestade Imperial Haile Selassie, leão da tribo de Judá, eleito de Deus, rei dos reis da Etiópia. E seguem lá seu movimento, muito religiosos e bastante sérios na conduta no dia a dia. O que acabou, né, quando você pega principalmente nas grandes religiões, o que acaba acontecendo no dia a dia? Porque aquela coisa igrejeira, eu faço meus pecados durante a semana, e aí eu vou lá, confesso, ou comungo, ou venho no centro espírita. Quer dizer, tem uma desvinculação muito grande entre a vida lá fora e a vida numa casa como essa, por exemplo. Tá certo? Quando nós pegamos uma religião, aquele que se diz realmente seguidor desse movimento, não, ele emprega na vida aquilo que realmente a religião defende. Peguei esses dois mais como exemplos, né? Mas ainda resquícios de religiões primitivas. Se nós pegarmos África principalmente, ainda aquelas que é Deus trovão, né? Dependendo, muito ligado à natureza em si, os espíritos da natureza, ainda aquelas crenças primitivas. Se nós formos pegar, nós vimos um pouco de religiões orientais também, maravilhosas, lindas, né? O taoísmo, budismo, confucionismo, etc. Essas religiões ainda perduram em larga escala, não só no Oriente, né? Espalhando aí para vários países como é o nosso, mas eu trouxe algumas curiosidades, algumas religiões diferentes que surgiram. Essa daqui, ó, é um movimento relativamente novo, uma das novas religiões japonesas, fundou a religião a partir de revelações provindas de Deus, e tem mais de 2 milhões de seguidores. Tenryokyo, não sei se é essa pronúncia exatamente, tá, gente? Qual que é a crença em si? Acreditavam em um Deus único, benevolente, que deseja a felicidade dos seres humanos. Seguem um modelo de vida plena de alegria e felicidade. E olha que interessante como eles consideram o pecado: poeira mental, que precisa ser varrido por atos de bondade e caridade. Então tem um ditadozinho lá que diz: no mundo todo, Deus é a vassoura para varrer o mais recôndito dos corações. É um pensamento singelo, assim, não é tão pequenininha, 2 milhões de seguidores, está presente aqui no Brasil, inclusive, certo? Então há seguidores aqui no Brasil, como é o caso também, Fé Bahá'í, 1840, tem esse nome bonitinho aqui, o Mirza, e essa outra, né? Então, o que ele se declara, né? Suprema manifestação de Deus, é um novo ciclo profético, isso é essa pessoa, né, o Mirza, que é essa figurinha aqui, ele se declara suprema manifestação de Deus, considerando que está abrindo um novo ciclo profético, posterior, Krishna, Abraão, Moisés, Zaratustra, Buda, Jesus, Maomé, agora é ele. Estamos falando aí de 6 milhões de adeptos, um pouco menos da metade de espíritas, para ter uma ideia, certo? E está presente em 170 países. A Fé Bahá'í, como considera? Que Deus se manifesta através dos seus mensageiros, considerava como missão dele trazer mensagem relevante para o mundo moderno. Então ele dizia que os grandes profetas tiveram a sua chance e agora, né, é a vez dele de estar trazendo a mensagem de paz mundial, unidade e justiça. Olha a colocação: todos os povos e nações são uma única família,
os filhos de um único pai, e deveriam tratar uns aos outros como irmãos. E ele diz: como os outros não conseguiram, então eu sou o novo mensageiro para conseguir. Fé Bahá'í está presente no Brasil. Só no Brasil há 65 mil seguidores. Tem templo, né? Então tem gente que frequenta. Olha a colocação. O que nos une é uma crença na realidade dual do ser humano. Isso é interessante, certo? Como com sua essência material e espiritual, e a determinação de contribuir para a construção de uma sociedade em constante evolução. Bacana, né? A gente poderia dizer até que, se eu tirar o nome aqui, Fé Bahá'í, e colocar Espiritismo, essa definiçãozinha serve, não serve? Faz sentido, não faz? E está aqui, né? Presente. Tem um site, então quem quiser consultar lá, se colocar lá no Google Fé Bahá'í, vai cair no site deles, vai pegar o endereço e pode até lá visitar quem quiser, tá bom? Uma outra também muito conhecida aí por muitos é o Caudai, certo? O Caudai, que significa Palácio Supremo, relativamente novo também. No Vietnã está presente, não dá para pronunciar, é isso aqui, Ngo Van Chie, alguma coisa assim, tá bom? Reconhecido oficialmente em 97, reconhecido em 97, e tem 8 milhões de adeptos somente no Vietnã. Percebe quanta gente seguindo? E alguns falam: nossa, nunca nem ouvi falar disso. Ngo, ele afirma que fez contato com o Ser Supremo durante, olha que interessante, uma sessão espírita. Chegou o momento de unir todas as religiões do mundo. É essa a mensagem que ele recebeu, que é o momento de unificar as religiões do mundo. E ele impunha isso como realmente uma missão de vida. Duque Caudai, como é conhecido, Deus único, tido como sendo o mesmo Deus das religiões monoteístas. Quem é o Deus das religiões monoteístas, pessoal? É o nosso Deus, né? Pai de Abraão, de Isaac e Jacó, é quem ele segue. Não possui gênero, não é homem, não é mulher, não é pai, né? Não é mãe, certo? É representado como um olho inserido num triângulo totalmente perfeito, o olho que tudo vê. Todos os seres possuem uma parte de Deus neles próprios. Nós possuímos, traduzindo como se nós possuíssemos, sabe aquela coisa da centelha divina que está presente em todos nós? Crença forte lá no Caudai. Isso fechando alguns exemplos das religiões orientais. Então, como nós vimos na primeira aula, vimos as primitivas, que ainda estão presentes e ainda surgem nas aldeias, principalmente aquelas mais remotas. Pegamos alguns exemplos do que nós vimos na segunda aula, que nós focamos mais nas religiões orientais, certo? As mais antigas, mas ainda hoje surgem também novas religiões, vinda de movimentos, vinda de líderes, que às vezes têm um pensamento divergente, vai lá e abre a sua igrejinha. Será que acontece isso no nosso meio, pessoal? Vixe, né? Como diz o bom baiano. O que tem de gente que, não gostei da federação, aí vai lá, abre seu centro espírita, não é? E aí é o dono do centro, aí coloca as suas práticas. Não, aqui todo mundo tem que vir de branco. Uma vez eu fui dar uma palestra no centro espírita, eu estava com uma jaqueta de couro, para você receber o passe, você tem que tirar a jaqueta de couro. E o dono da casa, né, e não era um centro pequenininho não, até tinha um tamanho razoável, ele recomendava que todos os assistidos viessem de branco. Mas onde você pega as orientações, né, para colocar em funcionamento a casa? Eu sou filiado lá à Federação Espírita. Daqui, e eu fui lá dar palestra, né, até mandando pela área federativa. Se casas como essa, que são filiadas à federação, têm as suas práticas próprias, imagina aquelas que, né, nem têm filiação nenhuma. Então, há muitos entre os orientais, mas aí começa a construir movimentos, como aqueles que nós estávamos falando,
de 10, 12 milhões de seguidores espalhados pelo mundo. Não é uma coisa assim que fica ali restrita no país. Vai se espalhando pelo mundo em função daqueles que aderem ao pensamento que está sendo trazido. Certo? Isso é um movimento muito natural, acontece em todas as religiões, inclusive na nossa religião. Tudo bem? E nós chegamos agora, na última aula nós vimos um pouco dos ocidentais, não foi assim? Dentro dos ocidentais, gente, o que temos de religião não é brincadeira. Então nós vamos pegar uma delas lá atrás, que são os adventistas. Estamos aqui na década de 1830, William Miller é o fundador, surgiu das sociedades bíblicas, não conformados para o direcionamento que estava acontecendo nas religiões. Se nós formos pegar a história da reforma, da grande reforma que houve, surgimento lá que o Marcelo comentou, do John Cliff, Ian Hus, que foram grandes líderes revolucionários, muito contra tudo o que acontecia na igreja católica, e aí vem um movimento, por isso que chama movimento protestante, vem em função do protesto, tá certo? Contra a venda das indulgências, contra a questão da Inquisição, a questão do Santo Ofício, aquela opulência que a igreja reservava em termos de muito dinheiro, muito ouro, etc. Esse movimento contrário, que nós conhecemos como protestantismo, será que resolveu todos os problemas? Não resolveu. Então, dentro também do protestantismo, passado a época, né, Lutero, Calvino, etc. e tal, esse movimento ainda está presente em muitos lugares, mas começaram a surgir aqueles que estavam um pouco descontentes. William Miller era um deles. Então, começaram a surgir sociedades bíblicas. Sociedades bíblicas, basicamente, o que são? Grupo de pessoas que se reúnem para estudar a Bíblia, ok? E desse grupo de estudo, né, ele cresce, começa a se transformar em movimentos, e daqui a pouquinho está virando uma religião. Vamos entender um pouquinho o adventismo, né? Então, o objetivo eram reuniões de reavivamento, surgimento de movimento baseado nas interpretações, principalmente do livro do profeta Daniel. O profeta Daniel, ele fala muito do fim do mundo, né? Aquela coisa, né? Ele não fala do apocalipse propriamente dito, mas é muito ligado a isso, a fim do mundo. E aí, o que acontece? Bom, nós estamos falando, é um pregador leigo, né? Chegou a ser grão-mestre maçom. Nós não vamos falar, né, da maçonaria, da teosofia, principalmente a teosofia é maravilhosa, é uma concepção completamente diferente da forma que nós concebemos a Deus, profunda, faz a gente pensar, coisa nunca vista. Tenho certeza, se vocês forem mergulhar, né, não é para mudar de religião, eu não estou orientando para mudar de religião, mas eles trazem conceitos assim, muito profundos, que vale a pena estudar, né? Mergulhar, nos ajuda a compreender até coisas dentro do próprio Espiritismo. Por que eu estou falando isso? Para que vocês se inscrevam no curso de teologia que nós temos aqui, e aí nós temos a possibilidade de explorar um pouquinho melhor todos esses movimentos, e a teosofia é um deles, né? Nós não vamos trazer aqui, mas é um movimento bem significativo também aí a nível mundial. Mas voltando aqui, né? Então, grão-mestre, o grão-mestre é o último grau dentro da maçonaria. Em seus estudos, ele concluiu, lembra o profeta Daniel, né? E aí ele começa a observar o que está acontecendo no mundo nessa época, e aí ele chega à conclusão que o fim está próximo, que o mundo vai acabar. Então, em função dessas algumas evidências, ele começa a fazer a cabeça de muita gente, né? E aí vem a famosa, né? Então, a grande esperança está perto de acontecer, prepare-se, arrependei-vos, Jesus está voltando. E tinha data e hora para isso acontecer. Na historinha lá dos adventistas, nos museus que conta a história, e aí explica até como ele chegou à conclusão, mas ele chegou à data e hora que o mundo ia acabar. Imagina a loucura do pessoal, né, que começou a seguir,
Então, o que tinha de gente joelhada, pedindo perdão, né? Se arrependendo das coisas, porque Jesus estava voltando, o mundo ia acabar. Sabe aquela coisa de separar os cabritos da ovelha, né? Está na Bíblia, né? Separar cabrito de ovelha, etc. Então tinha data certa para acontecer. Aconteceu, gente? Alguém participou aqui de alguma coisa? Então o que aconteceu? É conhecido como o dia do grande desapontamento, dia 22/10/1844, o dia em que os religiosos americanos esperaram pela volta de Jesus. E no museu, lá na história em si, tem uma citação dele: o dia passou. E no dia seguinte, parecia que todos os demônios do abismo foram soltos. As mesmas pessoas, e muitas mais que estavam clamando por misericórdia 2 dias antes, misturavam-se agora com ralé, caçoando e ameaçando com blasfêmias. Já imaginaram a situação? Tinha gente vendendo tudo. Se livrou de tudo, porque já acabou o mundo, não é? Para que eu vou guardar todo esse tesouro? E aí chega na bendita data e nada daquilo acontece. Ficam esperando, às vezes eu errei o dia, vai ser amanhã, puxa, pode ser que seja semana que vem, e vai passando o tempo, e aquele fim do mundo previsto não acontece. E aí depois vem toda uma história, olha, não era bem assim, não era bem um dia, então era mais um período, e eles ainda acreditam que isso está para acontecer, mas não estão mais se comprometendo com data nenhuma. Só que por trás desse movimento, gente, vou tomar um golinho aqui. O que aconteceu? Formou-se vários e vários dissidentes. Então, era um grupo significativo, grande. Então imagina, aqueles que chegou na data e na hora não aconteceu, aí começa a brigar, xingar, onde já se viu, começa a ter aquela revolta, tá certo? Parte formou o que eles chamam adventistas dominicais, principalmente em função do domingo em si, certo? Então tem Igreja Evangélica Adventista, muito conhecida atualmente, Igreja Cristã do Advento, União do Advento e Vida. Há também um outro movimento que são os adventistas, os sabatinos, o que se reúnem mais aos sábados, certo? Há uma série deles, adventistas do sétimo dia, já ouviram falar? Dissidente aqui. E uma série de outras, né? Igreja de Deus, Conferência Geral, Igreja de Deus do sétimo dia, e muitas outras, certo? Crentes do Novo Pacto, estudantes da Bíblia associados, etc, 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 Igreja do Reino de Deus, e um dos mais famosos, que são os Testemunhas de Jeová. Cada um com um viés diferente. Percebe? Olha assim, isso aqui nós pegamos alguns exemplos, mas surgiram vários outros. Imagina se acontece alguma coisa hoje na Igreja Católica, e essa coisa faz com que a Igreja Católica se dissolva. O que ia acontecer com os fiéis? Iam formar grupos, assim, como já aconteceu ao longo do tempo, né? Nós temos uma religião também de porte muito significativo na Rússia, que é a Igreja Católica Ortodoxa, certo? Que segue muita coisa que o catolicismo segue, mas, por exemplo, eles não admitem Jesus na cruz. É uma ofensa, porque Jesus morreu por nós, passou por todo aquele sofrimento, mas ele ressuscitou. Então eles condenam a Igreja Católica, porque a Igreja Católica quer ficar naquela coisa do sofrimento, e Jesus é vida. Percebe assim, pensamentos como esse, faz com que se afastem e formem outro grupo. Então aqui dentro desses exemplos, vamos pegar alguns deles que surgiram daí. Os Mormons não surgiu daí, mas é mais ou menos do mesmo período, também é um grupo bastante conhecido. O fundador, lá nos Estados Unidos, Joseph Smith, movimento de retomada protestante, leva à formação de diversas igrejas adventistas. Crença de que a segunda vinda de Jesus está próxima também, certo? Esse é um movimento paralelo.
Joseph é considerado o profeta da restauração. E como que isso surgiu? Tchanã! Teve uma visão, ninguém mais, ninguém menos, do que o Pai e o Filho apareceram para ele, Deus e Jesus, certo? Dizendo que ele havia sido escolhido para trazer de volta a verdadeira igreja. Lembra, teve o movimento da reforma, muita briga com a igreja católica, surgimento do protestantismo, a igreja católica começa a seguir um outro caminho, aí dentro do protestantismo resolveu-se muitas dúvidas, muitas questões que haviam, mas ainda estava desvirtuado. E ele estaria recebendo a missão do Pai, de Deus e de Jesus, para restabelecer o sentido da verdadeira igreja, certo? E nesse meio de aparições, né, certamente era um médium, aparece um anjo para ele. Então teve o início, o Pai e o Filho, dizendo para ele restabelecer a igreja, e teve a aparição de um anjo chamado Maroni. E o Maroni, ele conta sobre escrituras aí gravadas em placas douradas por antigos habitantes da América. Aí com inspiração divina, Smith, o Joseph, lá, né, as teria encontrado e traduzido. O que seriam essas placas douradas que ele tinha, né, sido orientado ali pelo anjo? Venha se tornar o famoso livro dos Mormons. E surge nessa religião. Teve muita perseguição, né? Todo aquele que levanta pensamento contrário é perseguido. Então, fugindo de perseguições, ele funda a comunidade dos santos dos últimos dias, que é também muito conhecida mundialmente. Certo? Vocês já devem ter visto esses meninos. Eles vêm fazer estágio aqui, eles vão em comunidades, certo? Comunidades às vezes bem pobres, mas sempre vestidos daquela forma. Vocês já viram gente assim? A gente encontra com eles por aí, né? Então eles vêm fazer uma espécie de estágio aqui, mas engravatados, na estica, com aquele jeitinho. Um ensinamento muito bacana deles, que nós mesmos nas nossas aulas às vezes usamos, e até aqui nas palestras, às vezes a gente fica com dúvida do que fazer. Conduta mesmo, né? Estou certo nesse pensamento? Como que eu deveria reger minha vida? Como que eu deveria fazer com aquele vizinho que eu não suporto mais? Aperto o pescoço dele, faço, e a sogra, e isso, e aquilo. Às vezes a gente tem essas dúvidas, né, de como conduzir. E aí o que nós orientamos aqui às vezes? Né? Pensa sempre em Jesus. Imagina que Jesus está do teu lado. Você teria coragem de fazer algo errado, mentalizando a figura de Jesus do seu lado? Não, né? Então a conduta correta sai dessa linha de raciocínio. E se Jesus estivesse no seu lugar, você faria o pensamento errado que está na tua mente agora? Não, se fosse Jesus, ele não faria. Então você também não faz. Olha aqui, é muito comum lá entre os mormons perguntar-se o que Jesus faria no meu lugar. Coisa que a gente também usa. Tudo bem, gente? Bem? Além disso, nós temos os famosos aí testemunhas de Jeová. Que Deus que eles seguem, gente? Jeová, tá certo? Jeová, que alguns chamam de Já, nós chamamos de Deus Pai, né? Chamamos de Jeová. Estamos lá nos Estados Unidos, o Charles Rousseau, que é o fundador, é um movimento posterior aí aos Mormons, a partir também de um grupo de amigos, que se reunia para estudar a Bíblia, aí começam a publicar a revistinha mais difundida no mundo, não tem outra, é a Sentinela. Provavelmente muitos de vocês devem ter recebido em casa, né, ainda tem uma publicação aí de larga escala. E o que nós temos aí de interessante falando de Jeová? Olha a presença. 239 países, tudo quanto é canto no Brasil, pode ser uma cidadezinha minúscula,
você vai ver na entrada, né, ou às vezes lá no meio também, uma casinha, por mais simples que seja, testemunha de Jeová. Estão muito presentes, né? São 8 milhões aí de praticantes. A crença como um modo de vida, que é algo interessante, né? Aqui nós respeitamos todas as religiões, e vamos tentar até fazer um benchmark mesmo, vendo o que nós poderíamos aprender com eles. Algo que nós sempre falamos para os espíritas, não adianta, né? Você vem aqui, toma um passe, sai limpinho, né? Aquela aura brilhante, né? Tudo limpinho, sem placas, miasmas, formas negativas de pensamento, que ficam impregnados na gente. Quando nós entramos aqui, né? Passamos pelo passe, ficamos limpinho. Aqui também, quando nós estamos presentes num ambiente como esse, toda essa iluminação, toda essa equipe espiritual está aqui, nós saímos muito bem, normalmente, porque realmente é como acontecesse uma grande higienização. A gente traz muita coisa pesada do nosso dia a dia lá fora. Só que, infelizmente, quando nós saímos daqui para fora, qual que é a tendência? A gente começa a se sujar de novo, né? E separamos. Eu vou lá na federação, eu vou tomar meu passe porque eu estou tão carregado, né? E vem para fazer, alguns ainda falam que vem fazer um descarrego aqui, né? Só que funciona isso, gente? Funciona na hora. É a mesma coisa que você sair da lama, você está no meio da lama, aí você vai e toma um banho. Se você voltar para a lama, você vai se sujar de novo, não é verdade? Então, um grande desafio que nós sempre colocamos para os alunos, para assistências, é tentar trazer todo esse conhecimento que nós vamos pegando em casas de luz como essa, para a nossa vida. Se nós não mudarmos a nossa forma de ser, de pouco adianta. O Espiritismo, ele tem um lado intelectual muito bacana, nós nos apaixonamos por ele, mas não é a força maior. A força maior do Espiritismo é a força transformadora, transforma a nossa vida. Nós mudamos, e essa mudança precisa estar presente em todos os lugares que nós caminhamos. Nós não vamos, quer dizer que eu vou virar santo lá fora? Não, mas é levar de fato todos esses conceitos para todo tipo de relacionamento que nós temos lá fora. Nós sempre colocamos isso como um grande desafio, e é algo semelhante ao que os testemunhas de Jeová, né, na forma deles, tá certo? Mulher não pode cortar o cabelo, não pode se depilar, aquelas coisas, né, que a gente respeita também. A crença como um modo de vida, né? Sendo que todos os interesses giram em torno dessa crença. Conhecidos pelo seu trabalho muito persistente. Quem não teve já um testemunha de Jeová batendo a porta lá, né? Domingo de manhã, por exemplo, né? Bate lá na porta, ixi, aí lá vem os testemunhas de Jeová, né? E eles vêm com a Bíblia decorada, tá certo? Eles sabem os versículos. Não contem que vocês são espíritas, viu? Aí vocês vão ver que eles mandam os júniores primeiro, né? Aí dependendo se o júnior não consegue, aí eles veem que a coisa é mais séria, eles começam a mandar outros líderes, pessoas mais preparadas, que vão contar até direitinho lá, tal versículo na Bíblia fala da questão dos espíritos, fala da questão que reencarnação não existe, fala isso, fala aquilo, ou seja, eles decoram a Bíblia. Isso é uma marca registrada dos testemunhos de Jeová, que nós também respeitamos. Achamos um trabalho maravilhoso o que eles falam, certo? Porque, gente, haja coragem, hein? Você deixar o domingão, né? Podia dormir um pouquinho mais, mas você acorda cedo, Bíblia embaixo do braço, e vai bater de porta em porta, levar a palavra de Deus. É um trabalho maravilhoso. Pode ser que para nós não faça muito sentido, né? Às vezes a gente fecha a janela, fecha a porta, fala que está ocupado. Eu lembro da minha mãe, na época que eu estava criança, fala que eu estou fazendo almoço. Podia ser a hora que for, ela mandava a gente falar que a gente estava fazendo almoço. E eles lá, todo domingo, persistindo para levar a palavra de Deus. É uma bela lição para nós espíritas, inclusive, porque muitos têm vergonha de falar que é espírita, que fica com medo do julgamento. Aí vão achar que é macumbeiro, então nem falo que eu sou espírita, né? Então, em vez de trabalhar esses conceitos na cabeça das pessoas, muitos falam.
Agora você pega um testemunho de Jeová, não, ele vai lá, insiste, persiste. É uma marca registrada e é um trabalho belíssimo aí que eles fazem. Adoram. Como que está a questão da adoração a Deus? Exclusivamente a Jeová. São seguidores de Jesus, são cristãos, tá certo? Mas não aceitam o conceito da Santíssima Trindade, certo? Não pactuam. É Deus, Jesus, mas não tem essa coisa do Espírito Santo, tá? Afirmam-se seguir biblicamente as instruções deixadas por Jesus e procuram basear todas as práticas e doutrinas no conteúdo da Bíblia e reúnem aí milhares de pessoas em seus encontros, certo? É um trabalho belíssimo no momento deles. Tem público para isso? Muito. Tem muita gente que acaba se convertendo e segue uma vida muito mais regrada graças ao ensinamento que pegou numa religião como essa. Tudo bem, gente? Se for pegar um pouquinho, só um detalhe, todo esse movimento na época, quando nós falamos dessas modernas, tem um lá que nós vamos falar daqui a pouquinho que se chama Espiritismo, tá bom? Como que o Espiritismo vê Deus. A gente vai explorar um pouquinho essa vertente. Mas antes disso, a hora que nós vamos vendo os movimentos, as coisas que vão acontecendo no dia a dia, se nós olharmos o panorama atualmente, então parece que virou um negócio. Alguns falam que vão abrir uma igreja de tanto dinheiro que está dando. Será que dá dinheiro, gente? Putz, pior que dá, né? Nós vemos aí verdadeiros impérios sendo construídos. Não vamos nem dizer se o homem lá tem fé ou não, mas que há impérios surgindo, contando com a boa fé do povo. Pessoas esclarecidas, que podem estar passando necessidade em casa, mas vai lá na igreja e deposita, porque Deus vai ajudar, Deus vai multiplicar. Põe teu salário todo aqui, que Deus vai multiplicar o teu salário. E às vezes eles falam de um jeito, de uma forma, e são treinados, há treinamento especializado para isso, para convencer o povo. E as rádios, né? Tenta quando agora a hora do Brasil é 9 da noite, né? Mudou o horário. Então tenta procurar uma rádio lá, para você sair da hora do Brasil. Sabe o que você vai achar? Um monte de rádio ligada a essas religiões. E eles gravam os cultos, né? Então naquele momento está passando um culto, e ela vai lá, né? E coisas interessantes. Você vê a forma que eles fazem, aí está lá o público lotado. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Aí está lá, meia dúzia, levanta a mão e tal. Vem aqui, minha filha, sobe aqui no palco, nós vamos orar para você, né? Aí põe a mão na cabeça, põe a mão no coração, filha. Aí põe a mão no coração, aí todo mundo levanta a mão, vamos orar por ela. E aí aquele clamor, né? E eles falam com um fervor, né? Agradecendo a Deus, tal, né? E a mulher chora, ela ajoelha, né? E fica emocionada com aquilo tudo. E isso movimenta toda a vibração do lugar. E as pessoas saem realmente emocionadas com aquilo, certo? Isso quando não tem aquela coisa de tirar o coisa ruim, né? Que é um negócio assim, mesmo que o cara não tenha nada, mas do jeito que ele é sacudido lá na hora, nossa, ele sai, olha, realmente eu estava carregado, né? Estava carregado. Então há capacitação, não vamos generalizar dizendo que todos são assim, né? Mas infelizmente nós sabemos que tem alguns que se aproveitam disso. Da mesma forma, não dá para dizer que todos os espíritas são purinhos como nós aqui, tá certo? Então, não. Agora, e isso então virou, né, o pastor é o show, virou reportagem aí de revistas famosas. Só isso? Não, tem outras coisas também. Então tem, né, vários movimentos, alguns pequenos, outros gigantescos, que colocam a música no meio, né? A música também emociona, ajuda o louvar a Deus, que nós vamos respeitar também, né? Cada um no seu momento. Coisas como essa, e olha, é com data marcada, né? Não perca, dia 30 de janeiro, sexta-feira, entregaremos o óleo do impossível. Está cheio de cartazinhas, principalmente nas comunidades mais simples. Ou como essa, dia 29, grande distribuição do trigo consagrado, venha buscar o seu. Não é? Isso
em abundância está presente. A gente vai respeitar, ok? Mas o que nós estamos trazendo um panorama aí em termos de religiões. Mesmo dentro da religião católica, se vocês passarem no dia 13 de junho, anota a data, 13 de junho, ali do lado da Tiradentes, não, esqueci onde é a igreja, Santo Antônio, não, lá na Praça do Patriarca, passa lá, você vai ver o que é pãozinho do Santo Antônio, que as pessoas pegam o pãozinho e põem na lata de arroz, tá certo? Porque aquilo vai multiplicar o alimento. Então, coisas simples, aí você pensa que, mas deve ser um pessoal bem simplesinho que vai lá. Vai muita gente. Vocês acreditam que tem gente ainda que põe o santo de cabeça para baixo para casar? Aqui não tem mais ninguém, né? Ninguém. Um monte de simpatia lá com Santo Antônio para casar, né? Para a gente ver como que está. A pessoa crê em Deus? Crê. Que Deus nós estamos falando? Se é o Santo Antônio, né, católico, é da Igreja Católica, mas cheia dessas manias. Tem espírita também, né? Que a gente vai você só fala mal das outras religiões, mas não estou falando mal, a gente respeita todas, né? Mas tem espírita que não sai de casa sem a medalhinha da Nossa Senhora Aparecida, não é? Que a gente vai respeitar também, né? Nós sempre vamos falar da questão do desapego, que é importante, que nós nascemos sem nada e vamos sair daqui sem nada. O verdadeiro tesouro, nós sabemos, vem em função de todo o nosso relacionamento, de tudo que nós fizermos, né, em termos de virtude, etc., aí contrabalanceado com aquelas pisadas na bola que a gente dá de vez em quando. Medalhinha da Nossa Senhora Aparecida, absolutamente é só um apego, né, que a gente coloca. Mas isso significa que a gente não pode ter fé em Nossa Senhora Aparecida? Não, gente, ninguém está falando isso, tá certo? Podemos sim ter a nossa fé e ela sempre é bem-vinda, tá bom? A gente só precisa tomar cuidado às vezes com o apego, né, que às vezes a gente acaba trazendo.